Olá, boa noite. Boa noite. Governadores pedem recursos do Fundo da Lava Jato para a preservação da Amazônia. Cidade de São Paulo registra a primeira morte por sarampo. O Brasil tem 210 milhões de habitantes e 70% da população está conectada à internet. Rainha da Inglaterra aprova a suspensão do parlamento. Pedido foi feito pelo primeiro-ministro Boris Johnson. Exposição de Eduardo Cobra percorre bairros da periferia de São Paulo. Os presidentes dos países da região amazônica vão se reunir no dia 6 de setembro para assinar um pacto e coordenar ações em defesa da área. Hoje, governadores e os presidentes do Senado e da Câmara discutiram o repasse do Fundo da Lava Jato numa reunião com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Os governadores dos estados que fazem parte do consórcio interestadual da Amazônia defenderam a destinação de parte dos recursos do Fundo da Lava Jato para ações de preservação da floresta. Eles pedem 400 milhões dos 2,5 bilhões de reais pagos pela Petrobras para encerrar as investigações sobre a empresa nos Estados Unidos. O ministro Alexandre de Moraes ainda se reuniu com representantes da Advocacia Geral da União e da Procuradoria-Geral da República. A PGR também pediu a destinação do dinheiro para o combate às queimadas. Já o governo Bolsonaro, por meio da AGU, apresentou ao Supremo Tribunal Federal o pedido para a utilização de 500 milhões de reais para ações de preservação da Amazônia. No próximo dia 6, Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Suriname vão se reunir em Letícia, na Colômbia, para tratar de uma política única de preservação e desenvolvimento da Amazônia. Apesar de ter território amazônico, a Venezuela não foi convidada. Bolsonaro deu a declaração no Palácio da Alvorada, ao lado do presidente do Chile, Sebastián Piñera, que veio ao Brasil para uma visita oficial. O Chile vai enviar 4 aeronaves para ajudar a combater focos de incêndio na Amazônia. Estamos reunidos com esses presidentes, exceto da Venezuela, para discutirmos então uma política única nossa de preservação do meio ambiente e bem como exploração, de forma sustentável da nossa região. O presidente chileno elogiou o trabalho do governo brasileiro no combate aos incêndios e afirmou que países que estejam dispostos a doar recursos ao Brasil devem fazê-lo desde que respeitando a soberania do país. Agentes do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e a Polícia Federal fazem uma operação contra o desmatamento e as queimadas em terras indígenas em Mato Grosso. Os agentes flagraram a movimentação de caminhões e tratores dentro da terra indígena Ariões e procuraram pelos infratores. Árvores como ipê, roxinho e jatobá foram encontradas cortadas na área indígena. Um grupo de brigadistas combateu o fogo. Quase toda a região foi atingida pela queimada. Os desmatadores usam o fogo para explorar ilegalmente a terra. Segundo dados do INPE, a região indígena de Ariões é a área com mais focos de calor em Mato Grosso e a segunda no ranking do Brasil. E nesta terça, a polícia prendeu 5 homens em uma área de mata da rodovia que liga Manaus a Iranduba e Manacapuru, na região metropolitana. Os suspeitos estavam com toras de madeira e equipamentos usados para cortar árvores. A Delegacia de Crimes contra o Meio Ambiente tinha recebido uma denúncia anônima de desmatamento no local. Os suspeitos podem responder pelos crimes de transporte ilegal de madeira, danificar floresta e a utilização de motosserras sem licença. A Secretaria Estadual da Saúde confirmou hoje a primeira morte provocada pelo sarampo na cidade de São Paulo. A vítima é um homem de 42 anos sem registro de imunização. O estado tem mais de 2.400 casos da doença, 66% deles na capital. A Prefeitura de São Paulo prorrogou a campanha de vacinação contra o sarampo para jovens de 15 a 29 anos e bebês de 6 meses a 1 ano de idade até o dia 31 de agosto. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, recebeu alta hoje à tarde. Ele foi internado ontem à noite no Hospital das Forças Armadas em Brasília após passar mal. Antes de receber a alta, Salles postou um vídeo nas redes sociais agradecendo pelas mensagens de apoio e carinho. Ele passou por exames que, segundo o hospital, não apontaram nada anormal. A recomendação médica é de repouso por 5 dias.
O relator da reforma da Previdência no Senado, Tasso Gereissati, leu hoje o parecer favorável à matéria na Comissão de Constituição e Justiça. A expectativa é de que o texto seja aprovado em outubro. No documento, o senador Tasso Gereissati, do PSDB, manteve a maior parte do texto aprovado na Câmara dos Deputados, mas retirou pontos que chamou de trechos equivocados, como o que incluía na Constituição um limite de renda para ter o BPC, benefício pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. O senador também retirou da proposta o trecho que eleva o número de pontos necessários para conseguir a aposentadoria na regra de transição para os trabalhadores expostos a condições insalubres. Segundo o senador, a exclusão desses pontos não obriga a volta da matéria para análise dos deputados. Durante a leitura do relatório, Tasso Gereissati deu mais detalhes sobre a chamada PEC paralela, que deve alterar as aposentadorias nos estados e municípios. O texto terá pontos considerados fundamentais pelos senadores, mas que vão tramitar em outra proposta. A medida tem o objetivo de acelerar a votação final da proposta no plenário do Senado. Isso porque, com qualquer alteração no texto, a matéria tem que voltar para a Câmara dos Deputados. A previsão é de que a reforma da Previdência seja votada até o dia 10 de outubro. O Congresso Nacional deve decidir esta semana sobre a gratuidade de bagagens em voos domésticos. Cobrança pelo despacho das bagagens em voos domésticos foi aprovada pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, em 2016. Com a mudança, as empresas deixaram de ser obrigadas a oferecer a franquia de 23 quilos em voos nacionais e 32 quilos em voos internacionais. Quem não quiser pagar a mais tem o direito de levar uma bagagem de mão de até 10 quilos. Em maio deste ano, o Senado aprovou a medida provisória do presidente Jair Bolsonaro que autorizou a participação de 100% de capital estrangeiro em companhias aéreas brasileiras. Durante a votação do texto, os senadores acrescentaram o retorno da gratuidade da bagagem. A proposta, então, seguiu para a sanção do presidente Bolsonaro. Primeiro, ele sinalizou que manteria a franquia, mas depois que analistas do setor aéreo afirmaram que retirar esse ponto do texto era essencial para a entrada de novas empresas aéreas no país, Bolsonaro vetou a gratuidade do despacho. Pelas novas estimativas do IBGE, a população brasileira chegou a 210 milhões e 100 mil habitantes. O número representou um aumento de 0,79% na comparação com o balanço estimado no ano passado. Em 2018, éramos 208 milhões e meio de brasileiros. O estado de Roraima teve o maior aumento populacional, de mais de 29 mil pessoas, ou 5,1% de crescimento. A população local, que era estimada em 576 mil habitantes em 2018, este ano chegou a mais de 605 mil. E apesar do aumento na população, Roraima continua sendo o estado menos populoso. São Paulo permanece na liderança com a unidade da federação com mais habitantes, quase 46 milhões de pessoas. Ano passado eram 45 milhões e meio. Este ano, mais 380 mil pessoas entraram para a lista do IBGE no estado de São Paulo. Isso representa uma alta de 0,8%. Depois vem Minas Gerais, com 21 milhões de habitantes, e o Rio de Janeiro, com mais de 17 milhões de moradores. E uma curiosidade, 4 municípios concentram 11% da população do país: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Salvador. E 70% desses 210 milhões de brasileiros estão conectados à internet. 70% da população do país acessa a internet. Este dado foi divulgado pelo CETIC, o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. E esta porcentagem equivale a quase 127 milhões de pessoas que estão atentas a tudo o que acontece na rede. A pesquisa indica ainda algumas curiosidades. Na área urbana, o percentual de gente que usa a internet supera a média nacional. Pela primeira vez, quase metade das pessoas que estão em área rural usaram a internet. Também pela primeira vez, cerca de metade da camada mais pobre do Brasil está oficialmente na rede. O principal meio de conexão, sem dúvidas, é o celular. Quase 100% dos brasileiros utilizam o aparelho para os acessos à internet. Os serviços mais usados são aplicativos de táxis e transportes, seguidos do de streaming para filmes e seriados e, por último, os aplicativos para pedir comida.
O Poços de Caldas, time do interior de Minas Gerais, contratou o goleiro Bruno, condenado a 20 anos de prisão pelo assassinato de Elisa Samúdio e pelo sequestro e cárcere privado do filho. O ex-jogador do Flamengo saiu para o regime semiaberto em julho. O Poços de Caldas disputa a 3ª divisão do Campeonato Mineiro. No semiaberto, Bruno tem que seguir uma série de regras, como não sair de casa entre as 8 da noite e as 6 da manhã. A Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária no Pará vai permanecer mais 60 dias no estado para coordenar atividades de guarda, de vigilância e de custódia de presos. A solicitação foi feita pelo governo estadual. A portaria que autoriza a manutenção da Força-Tarefa no Pará está publicada no Diário Oficial da União de hoje. O artista Eduardo Cobra, reconhecido pelos murais espalhados por vários locais do mundo, resolveu levar suas obras para a periferia de São Paulo. A exposição Galeria Circular vai passar por 13 bairros da cidade até o dia 8 de setembro. No mundo de violência, desenhos cheios de cor ganham destaque. Paz, união de povos, preservação do meio ambiente e dos animais são temas que o artista Eduardo Cobra busca retratar. Os meus murais, eles possuem um propósito, não é simplesmente pela questão estética e tal. Eu gosto de falar sobre muitas causas através desses trabalhos. Causa de violência, causa de racismo, questão de drogas, tantas coisas, né, que essas crianças passam no dia a dia. E por aqui tem tantos artistas, tantas pessoas ansiosas por uma oportunidade, às vezes uma oportunidade simples que a gente pode dar uma esperança, né, para elas. A arte que começou no bairro do Campo Limpo, na zona sul da capital paulista, ganhou o mundo. Está presente em 20 países e cada obra tem um propósito, quase uma vida própria. A oportunidade de conhecer 30 países diferentes, pintar mais de 50 murais nos Estados Unidos, então é uma coisa que eu não imaginava, principalmente vindo de uma origem mais simples e tudo mais, né? Pelas alturas ou em pontos bem inusitados, as obras proporcionam uma nova forma de ver a cidade, colorida e com muita vida. Mudar o mundo e provocar reflexão são grandes ideais do artista. Eu acho que a beleza da arte pública, da street art, é justamente essa, né? Dar ao acesso a todas as pessoas de diferentes classes sociais, né? Então eu acho que esse é o ponto importante do meu trabalho. Eduardo Cobra já foi pichador, grafiteiro e agora se define como muralista. O artista coleciona milhares de obras ao longo de 3 décadas trabalhando com essa arte. Para comemorar os 30 anos de trabalho nas ruas, o artista realizou um de seus maiores e mais planejados projetos, a Galeria Circular, uma exposição dentro de um ônibus que vai levar as suas obras, entre originais e reproduções, para 13 lugares da Grande São Paulo e, assim, possibilitar o acesso à arte para todas as pessoas. A arte está estampada em todos os lugares, na parte de fora e dentro do ônibus. O veículo sofreu muitas alterações, desde o piso, instalações, iluminação e um telão, até o tamanho dos desenhos. Eu me inspiro nele porque eu acho que ele tem um negócio, uma arte que inspira e ele não faz do jeito certinho, ele faz do jeito dele, com a alma, então eu acho muito bonito e por isso que eu me inspiro nele. Você olha uma foto, uma pintura, um desenho dele, você vê vida na imagem, entendeu? Não é apenas uma imagem, ele retrata, tipo, ele puxa o interior daquela imagem, ele tenta mostrar alguma lição, alguma coisa que ele viu ou emitir algum sentimento com aquela imagem. Não tive acesso a esse universo de arte, realmente. Então eu fui aprendendo meio que na prática, né? Teve várias pessoas da minha família, por exemplo, que a primeira vez que entraram numa exposição, entraram na minha. Então, assim, eu não tinha ninguém realmente que me incentivasse por esse caminho. O ambiente recebeu desenhos de obras que foram realizadas no Brasil e no exterior. Todas receberam uma identificação e uma foto do local onde foram feitas. Em outro ambiente, foi feito um cineminha para conhecer a história do artista. O projeto é muito mais que uma exposição, é a realização de um sonho. Tive a sorte de conhecer alguns proprietários de uma empresa de ônibus da cidade de São Paulo. Mostrei para eles a ideia, o conceito,
que eu queria levar o meu trabalho, queria levar essa experiência de uma galeria de arte circular, itinerante, para 13 diferentes pontos da cidade, obviamente que enaltecendo e prevalecendo regiões da periferia da cidade, porque justamente os lugares onde eu vivi minha infância, onde eu nasci, então tenho muita gratidão por essa área da cidade. E aí eles atenderam a minha solicitação, cederam o ônibus, então foi excelente, porque eu consegui fazer essa transformação no espaço e agora está concretizando um sonho, sim. E você vai ver a seguir, na Itália, partidos chegam a um acordo para formar governo. Os detalhes em instantes. Até já! Um casal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, foi vítima de fake news. Estelionatários usaram a foto do marido e da mulher para aplicar golpes. Os bandidos chegaram a roubar algumas vítimas. Agora o casal luta para provar que não tem nada a ver com as acusações. Fernando é bombeiro, Eva vendedora. O casal vinha levando a vida normalmente, até que no início da semana esta foto foi divulgada em massa nas redes sociais. Pessoas acusando o casal de estelionatário, de assaltante. Colegas, amigos nossos de convivência diária, e já mandaram a postagem que estava lá na rede social, no Facebook, né? Falando que na postagem estava falando que nós éramos caloteiro, que a gente está assaltando pessoas na rua aí, roubando celular, dando golpe, fazendo estelionato aí na rua com as pessoas na rua, né? Uma suposta vítima teria vendido um celular e pagado este boleto, mas o autor seria um estelionatário. Fernando explica que o tal golpista estaria usando a foto do casal no perfil do WhatsApp. O golpista, ele pegou uma foto na rede social qualquer nossa e colocou como foto de perfil principal no WhatsApp dele. E nisso ele vai passando golpes para as pessoas, após o golpe, vê que teve o prejuízo, as pessoas começam a postar aquela foto que está no perfil dele, achando que somos nós, né? Com a divulgação massiva na internet, ameaças foram inevitáveis. Pessoas ameaçando a gente na rede social, no Facebook, depois que viram as postagens no classificado lá. Tem postagens de mensagens com ameaça. Isso meio que fez com que nós ficássemos reclusos aqui dentro de casa. Este print mostra que uma outra pessoa os chamou de caloteiros e ladrões e disse ainda que foi assaltado. Eva sequer entende o que acontece. Ela e o marido se enclausuraram em casa com medo. Eu sei que as pessoas estão com fome de justiça e elas não estão preocupadas em averiguar os fatos, a realidade daquilo. Só querem que justiça seja feita, independentemente de qualquer coisa. Então você fica com receio. O caso foi registrado aqui na DEPAC, do centro de Campo Grande. A polícia já está à procura dos responsáveis. A vendedora ainda comenta: as pessoas não têm o mínimo critério e compartilham tudo o que veem na internet. Antes de compartilhar, verificar a veracidade dos fatos, porque é muito grave isso, né? Você pode mudar a vida de uma pessoa, tanto para o bem quanto para o mal. A Petrobras aumentou em 13,5% o preço da gasolina nas refinarias. O valor aumentou por causa da alta no preço do petróleo e também preço do dólar. Esse é o terceiro reajuste em agosto. Já o preço do diesel não foi alterado. O lucro do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, teve uma alta de 190%. Com isso, a autarquia teve um ganho de quase 14 bilhões de reais no primeiro semestre. O desempenho reflete a venda de ações do BNDES em empresas. A Rainha Elizabeth II aprovou o pedido do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, de suspender as atividades do parlamento. Veja agora em um giro de notícias internacionais. A suspensão está programada para acontecer a partir da segunda semana de setembro até 14 de outubro. A medida é uma forma de dificultar os trâmites de parlamentares contrários à separação da União Europeia sem acordo. A notícia provocou reações duras da oposição e a libra esterlina sofreu uma desvalorização de quase 1%.
A moeda britânica chegou a perder 0,94% em relação ao euro e ao dólar. No último final de semana, Johnson já havia dito que retiraria o país da União Europeia com ou sem acordo na data prevista, sem pedir um novo adiamento. O Partido Democrático e o Movimento 5 Estrelas anunciaram hoje um acordo para formar um governo na Itália após uma crise que quase levou o país a eleições gerais. Assim, Giuseppe Conte deve retomar o cargo de primeiro-ministro poucos dias depois de pedir renúncia. Até semanas atrás, o 5 Estrelas formava governo com o partido Liga, liderado por Matteo Salvini. O político nacionalista de direita rompeu a coalizão. Ele pretendia convocar eleições antecipadas após ganhar popularidade com o endurecimento da política migratória na Itália. As forças leais ao presidente Abdurabu Mansur Hadi conseguiram entrar em Aden, a grande cidade do sul do Iêmen que estava sob controle dos separatistas desde 10 de agosto. Algumas horas antes, comandantes das forças iemenitas anunciaram a recuperação da província meridional de Abiyan, que tinha sido conquistada na semana passada. O país também está marcado pela guerra contra os rebeldes xiitas hutis que tomaram regiões do norte, entre elas a capital Saná. Segundo a ONU, a guerra no Iêmen é a pior crise humanitária do mundo. O presidente da Bolívia, Evo Morales, sobrevoou áreas devastadas por incêndios florestais que atingem o país desde maio. As chamas destruíram 1.200.000 hectares e se intensificaram em agosto. Um avião supertanker trabalhou ao lado de helicópteros da Força Aérea Boliviana, enquanto bombeiros e equipes civis combatiam as chamas em terra. Na Turquia, uma ponte entrou em colapso e assustou pedestres na província de Samsun. 2 pessoas e um carro foram engolidos pelo buraco que se formou. O acidente aconteceu por conta das fortes chuvas que atingem o país. Os ipês roxo, rosa e amarelo embelezam e transformam a paisagem urbana de Goiânia. Além de serem um verdadeiro espetáculo, essas árvores têm a missão de deixar o ar mais agradável na cidade que tem um dos climas mais secos do país. Em Goiás, nem é preciso ir ao campo para apreciar essa maravilha da natureza. No meio do trânsito de Goiânia, eles também mostram suas cores e colorem o cinza da cidade de uma maneira para lá de especial. E o mais interessante é que eles não abrem concorrência pelo seu olhar. Cada cor de ipê reina sozinha durante um pequeno período, fazendo um verdadeiro revezamento de cores pelas ruas. O ipê é uma árvore do Brasil. Tem em todo canto e é muito bom que tenha. Nós temos muitos ipês. Ela é um recado. Ela floresce, uma semana depois se anuncia a chuva. Segundo a Agência Municipal de Meio Ambiente, mais de 80.000 ipês já foram catalogados dentro da área urbana de Goiânia. E esse número não para de crescer, dando um colorido todo especial à cidade em pleno período de seca. Mas para apreciar toda essa exuberância é preciso estar atento. O ipê floresce apenas uma vez por ano e durante 7 dias. Depois disso, as flores começam a cair. Segundo o arquiteto Juca Fernandes, o espetáculo dos ipês pelas ruas de Goiânia foi planejado como uma solução para tornar a nova capital de Goiás habitável. Ele dirigiu em 2008 um documentário sobre a passagem do urbanista Atílio Correia Lima por Goiás. É dele o primeiro projeto para a construção de Goiânia, feito na década de 30. E a arborização era um dos pontos primordiais. O Atílio, quando ele veio para Goiânia fazer o projeto da cidade, ele percebeu que, devido às condicionantes climáticas que a gente encontra aqui, de uma época de sol intenso, baixa umidade e tudo, que para uma cidade funcionar seria essencial que houvesse uma arborização intensa. Em meio a discussões atuais sobre desmatamento e reflorestamento, a solução pensada há mais de 80 anos hoje torna a vida dos goianienses mais agradável. Imagina que nossa umidade relativa aqui cai abaixo do deserto, do Saara. Nós temos umidade aqui muito baixa. Eu tenho visto que as pessoas não entendem muito
porque a presença das árvores na cidade. Mas uma árvore grande, ela pode jogar até 4.000 litros de água por dia para fora. Então ela é uma bomba d'água e isso ameniza o clima, principalmente em Goiânia. Hoje o ar está irrespirável, está muito seco. E você viu nessa edição que a estimativa do IBGE é de que o Brasil tem agora 210 milhões de habitantes, 1,5 milhão a mais do que no ano passado. O maior aumento populacional foi em Roraima, justamente o estado menos populoso. São Paulo tem quase 46 milhões de habitantes. A gente termina essa edição com a tradicional guerra de tomates na cidade espanhola de Buñol. Foram usados 6 caminhões para lançar 145 toneladas de tomates mais maduros na plateia. Alguns participantes usaram óculos para proteger os olhos e prédios foram cobertos de lona para preservar as paredes. A tomatina, como é conhecida, atrai visitantes espanhóis e estrangeiros. Para o festival deste ano, a prefeitura distribuiu mais de 20 mil ingressos. Boa noite para você. Boa noite, a gente se vê amanhã. Até lá.